Olá, 8 de agosto de 2025, Lars Comar no nosso comentário da semana, mais do que a semana. Vamos falar uma fotografia de como está agora. O que é real? Bom, essa semana eu vou falar de algumas informações que talvez você não queira ouvir. Como não queira ouvir? Talvez não seja o seu caso, mas nós seres humanos temos uma quedazinha por sensacionalismo, exageros, por tudo que seja ruim. E isso nos atrai. Eu vou provar para você como isso funciona, tá? Nós temos ouvido há bastante tempo, eu tenho que levantar informações para os vídeos semanalmente, e por isso eu sigo muita gente, eu acompanho vídeos de muita gente. E tem algumas pessoas que estão conseguindo ótimos resultados, levantando as dificuldades todas que nós temos no dia a dia. Mas talvez hajam algumas distorções. Não é aquilo que a gente quer ouvir, né? Mas é assim. Vou pegar alguns exemplos, não criticando, mas não deixa de ser uma crítica aos profissionais. Acho que cada um faz o que lhe dá audiência, dinheiro ou algo parecido. Mas aqui, entre nós, eu quero levantar aqui uma situação que eu acho que não ajuda em nada. Eu peguei quatro canais do YouTube com informações sobre o mercado. Então, por exemplo, eu vou pegar este daqui que há 4 meses falou que os mercados vão desabar. A próxima crise já começou. É isso que a gente está ouvindo. Pois é, há 2 anos ele falou que tinha uma crise financeira global, o que fazer, estava acabando o mundo. Há 3 anos ele falou que era um sinal de recessão à frente. Há 3 anos para cá, a tua empresa encolheu, diminuiu, sobrou funcionário. Não. Os seus concorrentes quebraram? Não. Se você tivesse ouvido ele há 3 anos atrás, que você estava numa recessão, você já tinha fechado a tua empresa. Pois é, até agora não vimos isso chegar ainda. Esse outro aqui, então, é o rei do rei, tá? Aqui ele fala de algo muito estranho acontecendo na China há 2 semanas. Veja que vem logo com uma cara com olhos vermelhos. O canal tem um monte de vídeo desse jeito. Gente, eu estou falando disso porque são milhares de pessoas que ouvem e falam: Olha, você viu aquele canal de informação? Há 2 anos ele falou que a Black Friday, um símbolo da decadência no Brasil, era para trouxa. Coloca a figura da Luiza Helena, que na maioria dos vídeos está com olho vermelho, que eu não sei o que que é, de choro ou algo parecido que ele coloca, vinculando a marca do Ricardo Eletro, tá tudo distorcido. 300 mil visualizações. O Magazine Luiza acabou ou a Black Friday acabou? Pois é. Como é que a gente continua ouvindo isso? Há 3 anos atrás ele falava o fim da Magalu, 89% de queda, 1.200.000 pessoas ouviu. Se você tivesse ouvido há 3 anos atrás sobre isso, já teria parado de vender para o Magalu. Pois é. E segue, tá? Aqui o que se diz sincero, mas está sempre com informações em cima do muro. Agora ele fala que o Brasil está em alerta. Há 3 anos ele falava que era o fim do varejo. Há 3 anos ele falava que bolsa estava em queda. Essa do fim do varejo, Via Varejo e Luiza, ações baratas, piores da Bovespa, criticando. É isso que a gente está ouvindo no nosso mercado o tempo todo, mas faz 3 anos. Você ainda acredita que está desse jeito há 3 anos e não quebrou ainda. E esse daqui, o campeão dos campeões, né? Agora ele fala que ninguém vende nada, que estamos em colapso. Se você assistir esse vídeo, ele vai dizer como nas ruas estão vazias. As ruas estão vazias. Vazias onde? Que os shoppings não tem ninguém. Só se for na casa dele. Qualquer lugar que você vai estar lotado. Placas de contrata-se. O mercado tá bom. Não, não é não. Mas ó, há 2 anos atrás Shein deu ruim, demissão em massa. A Shein, há 3 anos atrás, Shopee acabou. A Shopee? Gente, o que eu quero trazer? Esse sujeito, há anos atrás, ele falava sobre economia. Aí ele percebeu que falar mal do governo dava mais audiência. Hoje dá mais de meio milhão de pessoas assistindo ele dizendo: o Brasil está acabando. Não. Volta aquele assunto do vídeo lá atrás, devia ter visto qual o número. Não é a questão de governo, tá? Não é o governo federal. Temos o governo estadual, que é de direita, que é de esquerda, a prefeitura da cidade. Você está deixando de levar em consideração toda a população trabalhadora, empreendedora, empresários, profissionais liberais? Não dá para colocar no presidente da República as esperanças por um mundo melhor. Tem situações que não é por causa dele, é apesar dele. A administração federal vai causar uma crise, óbvio, sabemos disso. O problema é que tem gente há 4, 5 anos torcendo pela crise.
A pessoa está torcendo mais que acabe o mercado acabe numa crise muito grande, mesmo que ele perca muito dinheiro, para dizer, tá vendo como eu tinha razão. Toma cuidado. É isso que a gente tem ouvido. Eu vejo muita gente muito preocupada em que se o governo não cair, se não mudar, vai quebrar o Brasil. Há 3, 4 anos falando isso, parando de olhar para a sua empresa, parando de olhar para o seu concorrente, parando de olhar para o seu lojista. Para de fazer isso. Olha para o mercado para frente, olha para você. Tenha a sua posição política, continue torcendo, esperando, lutando por um Brasil melhor, mas cuidado, cuidado para você não ficar dependendo do governo para você dar certo. Não, porque nenhum dos governos vão fazer você dar certo, é só você. E tem mais, vamos lá. Então, segundo ele, estava tudo parado. Vai para as ruas. Olha aqui, e não é, isso aqui não é vitória de PT, vitória de Lula, nada disso. Isso aqui é apenas economia do Brasil, independente do que haja de erro federal. Mas vamos ver dado de realidade. Crescimento de 6% nas vendas do varejo do Brasil em julho, aponta relatório do Santander. Não, não é o governo falando. Isso aqui é banco. O banco, junto com a GetNet, baita de uma operadora, levantou 6% de crescimento comparado ao ano passado. Do varejo. Sim, a economia continua andando. Assista o vídeo até o final. Você vai ver informações que você não vê em lugar nenhum. É contraditória. Não é aquilo que a gente está ouvindo. Comenta, se você não concorda, tudo bem, mas me fala a fonte. Não vai dizer que está ruim porque está ruim, sem você provar números reais. Eu tenho trazido aqui há muito tempo isso, dizendo que o mundo vai acabar. Pode ser que ele acabe, não vamos dizer que não. Sabemos que vai chegar essa crise uma hora, mas até agora não veio. Quando excluída a venda de material de construção e peça automotiva, houve expansão de 13%. Tá, aqui é um problema, principalmente para nós no móvel. O material de construção e o veículo está puxando a média para baixo. Então, se não fosse considerar isso, teríamos um crescimento de venda real. Continua avaliando que a política monetária restritiva deve impactar a atividade econômica à frente. Significa que, da forma que está, sim, vamos ter crise. Esse é o levantamento feito pelo Santander, tá? É, Adicionalmente, novos impulsos como linha de crédito consignado para trabalhadores do setor privado, pagamento de precatório, são fatores adicionais à sustentação. Traduz isso, Lércio. Significa que o governo está fazendo algo errado. Tá, mas ele está jogando muito dinheiro na economia. Esse é o algo errado. Só que enquanto ele está jogando dinheiro, ainda há dinheiro circulando. Então vamos lá, aproveitar esse momento, porque o dinheiro está indo lá. Se você não aproveitar, o teu concorrente aproveita. Concorrência está nervosa? Tá. Uma coisa é concorrência nervosa, outra coisa é não estar vendendo. Mais números dizendo que sim, houve, está tendo crescimento. Tá, mas como está tendo crescimento, o cara fala em desemprego, em mercado parado. Como mercado parado? Grandes varejistas abrem mais de 5.000 vagas de trabalho. Mercado e consumo, tá? Não é nada governamental dizendo. É o maior patamar de emprego desde 2012. A Raia Hidrogasil com 3.000 vagas, ReHap com 1.300, Carrefour com 750, pode pessoas com ensino fundamental ou médio, não há exigência de experiência anterior. Fala para mim, na tua cidade, onde não tem placa dizendo contrata-se, desde o básico até gerente. Se você tem uma população trabalhando e com renda, ela vai gastar. Ah, mas ela está endividada. Sim, e eu já mostrei no vídeo passado que o endividamento vem subindo já há 10 anos também. Ou seja, cada vez ela está mais gente trabalhando, mais gente ganhando e mais endividando. As três situações. De qualquer forma, se as pessoas têm mais gente trabalhando, se as pessoas estão ganhando um pouquinho mais e estão se endividando um pouco mais, significa que elas estão jogando mais dinheiro na economia. E esses comentaristas há 3 anos já tinham matado o Brasil. Então todo esse dinheiro que entrou nos últimos 3 anos, se você tivesse sido na deles, não estava lá. Tivesse esperado só por governo, não estava lá. Mais uma matéria. Comércio Popular de São Paulo enfrenta escassez de mão de obra. Lojistas dizem haver mais de 11.000 vagas no Brás e Bom Retiro. Onde você vai, tem plaquinha. Aqui, gente, é onde você vai poder medir até onde tem crise ou não tem. Não é só Brasil. Não, não é governo federal bom ou ruim, não é governo estadual bom ou ruim. Não é só Brasil. A taxa de desemprego do Brasil está em 5,8, em Portugal 5,4, um dos valores mais baixos em 20 anos. Vendas no varejo da zona do euro cresceram mais do que esperado após revisões, 3% de crescimento na zona do euro. De forma geral, no mundo, as pessoas têm emprego, pós-pandemia, elas têm emprego, acelerou a economia e continua acelerado até hoje.
independente do que os outros façam para tentar atrapalhar. Essa medição, o emprego, é a medição que você tem que prestar atenção. O dia que nós tivermos uma queda nesse número de pessoas empregadas e as empresas realmente começarem a demitirem, Lércio, tem uma empresa aqui que demitiu 2.000 pessoas por causa dos Estados Unidos. É uma empresa. Eu estou dizendo você sair na rua e a lanchonete não tem mais a plaquinha e mandou alguém embora. A hora que a tua indústria de imóveis mandou gente embora porque não tem emprego, não tem venda. Aí o país entrou numa crise. Aí não tem mais o que chorar, aí é quem pode mais chorar menos e realmente enfrentar o problema. Mas nós estamos esperando por esse problema há décadas, tá? E outra, não estou falando em você sair acelerando achando que está tudo ótimo, não. Mas para de chorar e vai para ação. Vamos lá. Taxa de desemprego no mundo. Dá uma olhadinha por cor. Quanto mais clara, menor a taxa de desemprego. Temos situações gravíssimas aqui na África do Sul. Sim, mas já é de bastante tempo. Se você olhar para a Europa, Estados Unidos, mesmo o Brasil, a taxa de desemprego no mundo inteiro está baixa. Por isso, consumo. Por isso, os dados da Europa falam que lá se vendeu mais do que esperava, a China dizendo que vendeu mais do que esperava, Estados Unidos dizendo que nem tanto, mas eles estão mexendo muito no jogo mundial, então vamos ver até onde vai. E até pelo IBGE, tá? IBGE pode haver distorção? Pode não, vai ter. A gente sabe que tem alguns problemas. Mas tá, vamos olhar o que ele tem divulgado? Segundo o IBGE, olhando dados desde 2012, quantos milhões de pessoas ocupadas? Estamos com 102 milhões. Ou seja, houve aqui um baque na época da pandemia, logo em seguida, em 2022, já tinha alcançado o emprego de volta, e de lá para cá, todo mês está crescendo um pouquinho. Na virada do ano dá uma diminuidinha, tá? O que é natural. Mas até o final do ano continua saindo. Então, se você tem mais gente na tua casa, tem 4 pessoas na sua casa, 2 trabalhavam, agora tem 3 trabalhando. Lógico que a renda da família aumentou, lógico que vai gastar mais. As coisas estão mais caras, mas é mais gente trabalhando. Por outro lado, o rendimento médio, o salário médio do brasileiro está em 3.369. Aqui para trás existe uma correção monetária pela inflação. Sabemos que não é aquilo tudo, tá? Mas antes da pandemia eram 3.117, agora 3.369. Se formos considerar que a inflação não é real, de qualquer forma, não está tão menor do que antes da pandemia. E se olhar aqui de 2022 para frente também, mês a mês isso vem recompondo. Então, de pouquinho em pouquinho, e esse rendimento médio aqui não é só salário, não, tá? Aqui também tem os auxílios de governo que acabam engrossando o dinheiro que entra na economia. Se eu multiplico o valor maior das pessoas recebendo pela quantidade de pessoas, volto num gráfico que está até cansado de colocar. Todo final do ano eu vou lá e mostro para todo mundo massa de rendimento. Chegamos em 350 milhões de reais. No final do ano passado estávamos por aqui, ó. Eu mostrando para o pessoal, falava, poxa, mas como é que a gente pode dizer que está em crise se nunca entrou tanto dinheiro? Esse é o reflexo. É por isso que o brasileiro está comprando, está gastando. É por isso que a gente está olhando o jogo do Tigrinho levando uma grana do caramba e ainda tem movimento de gente nas ruas. É por isso que as pessoas estão gastando com um monte de coisa e ainda tem dinheiro para comprar móveis. Podia estar até melhor, podia, mas está circulando. Você não está comprando, estou com dificuldade. Vamos lá, você precisa de mais números, né? Vamos olhar o faturamento das indústrias do grupo? Peguei valor em quilo, tá? O peso, na verdade, faturado pelas empresas. Fiz uma média lá em 2022. Mesmas empresas do grupo. Esse grupo fatura mais de 7 bilhões de reais por ano. E eu tirei a parte de eletrodoméstico, que é para não falar que foi eletro. Então é só móveis, colchões, estofados. Do que se faturou em quilo as mesmas empresas em 2022, em 23 houve um crescimento real de 13%. Ano passado, mais 27% em cima e esse ano já vem com crescimento. Julho houve um faturamento muito grande, maior do que o do final do ano passado, porque há uma troca de tabelas, há troca de preços, tanto para a parte de espuma, parte de chapa, isso tudo fez com que quem tem capital, quem tem dinheiro, antecipou compra, guardou, colocou. Não significa que esteja vendendo dessa forma no varejo, não, são lojas realmente que anteciparam a sua compra, mas anteciparam. Então, como que eu posso dizer, olhando para as mesmas indústrias, ou será que só as indústrias do Grupo AD são as melhores do mundo mesmo, do Brasil? Tomara, então que sejam as do grupo. Só elas conseguem crescer e o resto do Brasil todo está em crise.
Não. Na média, se eu for pegar aqui, só em crescimento real já está dando 40% em relação a 2 anos atrás. Então está se vendendo, então tem pessoas empregadas. Se eu for olhar apenas os primeiros 7 meses e comparar esse tamanho dos primeiros 7 meses, vamos ver que está bem melhor do que do ano passado, mesmo tirando julho. Digamos que o julho tem essa distorção pelo aumento de preço, concordo. Mesmo assim, todos os outros 6 meses estão maiores que o ano passado. E isso nos faz a conclusão óbvia. Os últimos 4 meses, ou seja, agosto, setembro, outubro e novembro, de 22, de 23, de 24, são os melhores meses de faturamento. Qual a tendência de que este ano nós tenhamos um faturamento agosto, setembro, outubro e novembro pior do que os outros últimos 4 anos? Lércio, o Brasil está todo endividado, está tudo complicado. Tá bom, mas as pessoas estão empregadas, estão com renda. A inflação não está baixa, mas não vai comer o poder aquisitivo em 90 dias. Pode ter até explosão de dólar, não dá para estragar o final do ano, eu imagino. Ao menos até outubro, até novembro, a coisa vai andar. Concorrência? Um monte. Um trabalho enorme para você conseguir vender. Teu concorrente fazendo loucura. É para subir o preço, de repente ele fica empurrando com a barriga para não repassar. Mas isso vai acontecer. Essa pressão vai ter. Foi um vídeo diferente. Obrigado de ter chegado até aqui. Compartilha com seus amigos se você achar que é relevante. Desculpa até pelo tom, mas é uma coisa que incomoda. A gente vê gente demais reclamando o tempo todo, sem olhar para o umbigo, sem olhar para as empresas. Esquece, não dependa de governo, não dependa dos outros. Vai ter que ser contigo mesmo. Porque se o governo melhorar, que eu acho impossível, não vai te ajudar. Se piorar, o que é bem provável, também não vai te ajudar. Então, você vai ter que viver sem ele. Vai ter que dar um jeito de amadurecer e tocar o barco independente do mar. Meu muito, muito obrigado até aqui. Até semana que vem, se Deus quiser.